Good morning. Deixa eu começar a gravar aqui. Vamos começar. Muito bem. Esperar só mais uns 30 segundinhos enquanto a galera chega, gente, igual o tempo que eu compartilho aqui a tela com vocês. Sétimo B. Pronto, fantástico. Bom, pessoal, aula passada a gente trabalhou a introdução, né? Na verdade, a dedicatória do livro The Little Prince. The Little Prince, né? Hoje, pessoal chegando, ok. Hoje nós vamos começar com o primeiro capítulo. O interessante desse livro é que os capítulos são bem curtinhos, né? Então, eu acho que a gente consegue fazer um capítulo por aula, então é super light, né? Muito bem. Antes de a gente começar com o livro, né? Eu só queria reforçar para quem não viu a mensagem que eu enviei no grupo, o aviso, mas eu acho que todos viram, né? Que finalmente deu certo, né, o nosso encontro com o americano, né? Não deu certo com o irlandês de Dublin, mas eu lembrei de outro aluno meu americano e eu fiz o convite a ele ontem e ele aceitou, ele topou de cara, ele gostou da ideia e aí, mas ele só poderia no dia 13. Eu disse, não, tá ótimo, falta uma semana, tá muito pertinho. Então, se preparem, né? Dia 13 vai ser no horário da noite, por quê? Porque a gente teria mais tempo, 50 minutos seria pouco da aula, né? A gente teria mais tempo e também por causa do fuso horário dele. Lá nos Estados Unidos são 4 horas a menos, né? Onde ele mora são 4 horas a menos do que o Brasil. Então, a gente teria que fazer à noite aqui para que para ele ainda fosse de tarde. Né? Se a gente fizesse pela manhã, para ele seria quase que de madrugada, né? Ou de tarde seria muito cedo da manhã, então enfim. A noite foi o melhor horário para que para ele fosse de tarde, tá? Então, cada pessoa faz pelo menos uma pergunta, né? Prepara uma perguntinha aí, treina, para na hora não fazer na hora, não ficar inseguro, não ficar com medo, né? Porque se você treinar, você já vai seguro, já joga a pergunta, ele já responde, né? E você já pratica o seu inglês, né? Já pode dizer que falou com estrangeiro, né? Olha aí como vocês são importantes. Brincadeira. Bom, gente, então vamos ao nosso texto. Vocês estão me ouvindo bem aí? O áudio tá bom, tá baixo, tá ruim? Como é que tá? Tá bom. Tá bom? Que bom. Ok, então vamos lá. Então, aula passada, como a gente falou, né, nós vimos a introdução aqui, a dedicatória que ele faz ao um homem grande, crescido. Né? Hoje nós vamos entrar propriamente no livro, ou seja, no chapter 1, no capítulo 1. E aí eu vou precisar muito das habilidades de tradução de vocês, né? E de interpretação, porque não é só traduzir, como eu Ô, falo, né? professor, bom Oi, dia. bom Eu tenho esse dia. livro em português, só que eu tô tentando passar ele Ê, aqui. Eu ganhei de uma professora minha no quarto ano. olha que massa! Você já Nunca li conseguiu? ele. Ah, Nunca, isso que eu ia eu não perguntar. tenho paciência para ler livro, não. Oh, meu Deus. Sabe o que é que Eu já li o faz? meu 3 vezes. Eu Quem não não tem sei muita, onde eu coloquei ele. quem não tem paciência, uma sugestão ótima que eu dou, procura no YouTube os audiolivros. É o mesmo livro, alguém lendo. É o mesmo livro. Então, quem não Ah, eu tem, acho melhor isso. A pessoa se pronto. concentra mais. Porque tem isso não é que a pessoa é preguiçosa, né? Eu também tenho um pouco disso. Eu acho que cada pessoa aprende de um jeito. Para eu ter paciência para ler um livro, parece coisa de criancinha assim do maternal, mas tem que ter muita figurinha para eu ler. Primeiro para eu ficar ali atento. E o livro tem que ser muito bom, porque se ele não prender minha atenção,
Eu não consigo. E outra, meu pensamento, eu distraio fácil. Eu tô lendo aqui, mas daqui a pouco eu tô. Ah, será que eu desliguei o gás da cozinha? Será que eu fechei a Né? porta? Eu sou desse jeito. Minha mente fica fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Aí eu não consigo ler. Aí eu volto para a mesma página 3, 4 vezes. Ou Porque eu leio e tô pensando em outra coisa e não entendo nada. aí você termina o livro e diz, meu Deus, eu li. Oxente, Eu eu não, li, não prestei atenção. não Aí eu, não, lembrei de nada. aí eu procuro os audiobooks. Para mim, que tenho dificuldade com leitura, audiobook. Quem não tem, excelente, lê, porque ler também é bom para você ver as palavras. Se bem que no audiobook, se você olhar no celular, se for pelo YouTube, tem o livro também, ele vai lendo e o livro vai passando. Então você vê e ouve, né? Então, mas leiam, gente, é incrível esse livro. Até porque ajuda nas aulas de inglês. Quando vocês vierem para o inglês, vocês já sabem mais ou menos do que eles estão falando. Então é mais fácil ainda traduzir, né? Muito bem. Então vamos lá. Então, nosso encontro, só resumindo, nosso encontro com o americano será na próxima quarta-feira, às 18 horas, ou seja, 6 horas da noite. Estejam em ponto, gente, porque nós temos que dar o exemplo. Os americanos são muito pontuais. Se eles dizem 6 horas, 6 horas o cara vai estar lá. Então, não deixa o professor sozinho passando vergonha, tá? Ele esperando os Não alunos. Que ele, seja o brasileiro que atrasa 15 minutos. não esquece a cultura Hello, teacher. esquece a cultura brasileira. Hello, Iago, que a gente atrasa 15, meia hora. Não, isso lá fora não é bem visto. Então, vamos chegar pontual. Se puder chegar antes, pelo menos 5 minutos antes, o link já vai estar disponível, tá bom? Que a gente já fica, todo mundo lá se prepara. Se possível, eu não sei como é a internet de vocês, mas para a gente ser bem legal com eles, ele vai ficar curioso para ver vocês. Então, se possível, se a internet de vocês der, abram as câmeras no dia, tá bom? Que isso é legal. Ele quer ver vocês também, né? Agora, claro, eu sei que algumas pessoas têm a internet um pouco mais lenta, se abrir a câmera dá problema, né? Ok, mas quem puder, abre no dia lá, tá bom? Beleza. Gente, vamos lá. Então vamos começar aqui o nosso livro, capítulo 1. A aula passada fizemos a introdução, agora vamos ao capítulo 1. Vamos lá. Eu vou ler, depois que eu ler, eu volto com vocês para vocês me ajudarem a entender. Vamos lá. Ele diz assim, ó. When I was 6 years old. O que vocês entendem aí, meu povo? Eu tô com o livro aberto, não vou nem ler. Não, não lê não. Vamos tentar inferir, que é uma estratégia. O que é isso, inferir? É tentar juntar as palavras e a partir das palavras que você conhece, vocês tentarem descobrir as que não conhecem, né? Vamos inferir, então. Vamos lá. O que é when? Alguém sabe o que é when? Aqui não saber, eu vou dizendo, não tem problema. When? Não? When significa quando, é uma palavra de tempo. Quando, tá? A dica que eu dou é sempre ter um caderno ou um papel aí do lado para anotar as palavras novas, principalmente os verbos, as ações, que são muito importantes, que são com as ações que a gente faz perguntas, né? Bem, então, when I. Quem é I em Uma inglês? vez. Eu. Eu. Isso. Quando eu. Caraca, eu tô péssimo em inglês, eu tenho que voltar pra escola. Vamos, vamos revisando, Bom, was. O was, gente, é o passado do verbo to be. O verbo to be é am, is e are, que significa é, ou está, ou são, ou estão, com o are. Mas ele tem passado, né? O passado dele é diferente, é um verbo diferentão. Então, o passado de am, is, é o was. E o passado de are, que é o plural, é were. O que quer dizer foi ou era, fomos ou éramos, tá? Então ele está dizendo ali o quê? Quando eu, ou estava, era, né? Enfim. Quando eu estava 6, o quê? Years old. 6 anos. Isso. Então, quando eu estava 6 anos de idade, aí não tem o com, mas a gente acrescenta para fazer sentido para a gente. Então, quando eu estava com 6 anos de vida, ou 6 anos de idade, né? Years é ano, e old é idade ou vida, entre aspas, né? Aí ele diz, I once saw. Gente, peraí, agora eu tô na dúvida, porque teve uma sala, teve um sétimo, que eu iniciei ontem
a dedicatória, a introdução. E teve outro que eu já fui direto para o texto. Vou com vocês, eu fui para a dedicatória ou eu fui direto para esse texto e estou repetindo? Vocês lembram? A dedicatória. Foi, né? Ufa, então foi com a outra sala, porque eu pensei que eu estava só repetindo. Então estamos corretos. Obrigado. Bom, então, I once saw. E aí, alguém conhece alguma dessas três palavras? Uma vocês conhecem, que é o I. E o que é o saw? O saw é o passado de see, o verbo ver. Ficaria como? Eu Vi. vi. Se vocês não sabem o que é o once, não tem problema. Vamos aqui, eu ensino. O once quer dizer uma vez. Uma vez. Professor, eles têm uma palavra só para dizer uma vez? Tem. Once significa uma vez. Duas vezes, por exemplo, eles dizem assim, ó. Twice. Duas vezes é twice. A partir de três vezes, aí não. Eles dizem igual o português. Tipo assim, ó. Eles dizem o número, três, né? E vezes é times. Three times, se fossem quatro vezes. Four times, cinco vezes. Five times, aí vai ao infinito. Tá? Os únicos diferentões é quando você precisa dizer uma vez e duas vezes. Tá? Muito bem. Quantas vezes vocês escovam os dentes por dia? Once, twice, three times. Twice. Twice, duas vezes. Alguém diferente ou mais de Three três? times. Three times, três vezes. Se alguém escova mais, gosta? Ok. Four times, five times, e aí vai, tá bom? Só não pode dizer one time, two times, porque eles têm as palavras certas para um e dois. Duas vezes. Beleza. Então, aqui significa, vamos recapitular. When I was 6 years old, I once saw. Vamos lá, junta tudo, galera. Quando eu tinha 6 anos de idade, Às vezes dá um branco, né? Acontece. uma vez eu vi. Muito bom. Quando eu tinha 6 anos de idade, ou quando eu estava, eles gostam de dizer estava, né? Mas ok, a gente traduz como tinha, sem problema. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu uma vez vi, ou uma vez eu vi. Perfeito. A Magnificent Picture. Eita, atrapalhou aqui. A Magnificent Picture. O que é a Magnificent Picture? Uma foto magnífica. Uma foto magnífica. Isso! Ou uma gravura magnífica. Uau, uma foto, uma gravura magnífica, né? Vocês já assistiram aquele filme A Malévola, que é com a Angelina Jolie, que ela é um anjo negro, assim, né? De apenas. Eu não gosto de filme, não. Não gosta assim de filme de heróis e ficção, não, né? Não, eu só gosto de Turma da Mônica, Pocoyo. Muito bem, ok. Então, para quem assistiu A Malévola, o nome original do filme em inglês é Magnificent. Seria A Magnífica. Essa história de título de filme é perigoso porque eles não traduzem igual o título, não, tá? Então, por exemplo, tem um filme que eu amo, já assisti 10 milhões de vezes, mas eu sempre assisto de novo, que é Esqueceram de Mim, com Macaulay Culkin. Eu sempre tentei assistir esse filme. Já tentou? Eu adoro, é um filme de Natal. Eu fiquei triste. Eu acho que é agora. Um filme bom também é O Dia do Sim. O Dia do Sim? Vou anotar para eu ver. O Dia do O Sim. Dia do Sim. Do fim, né? O Dia do Sim. Do sim. Yes. O dia do yes. Pronto. Entendi, obrigado. Eu vou procurar. The Yes Day, né? The Yes Day. Ok. Tá? Então é isso. Os títulos de filmes são diferentes. Por quê? Eles não traduzem igual porque eles querem chamar a atenção, né? Eles querem atrair a pessoa para assistir. Então, quando ele traduz, às vezes a tradução fica xoxinha, fica feia. Não. Então vamos dar um título diferente. Então, por que eu falei Esqueceram de Mim? Porque Esqueceram de Mim, o título original é completamente diferente. É Home Alone. Sozinho em casa. Né? Então, olha só, nada a ver com a tradução Esqueceram de Mim, né? Mas para o brasileiro fica mais interessante Esqueceram de Mim do que Em Casa Sozinho, chama mais atenção, né? Excelente, vamos voltar aqui para a nossa Magnificent Picture. Então, seria uma imagem magnífica ou uma figura magnífica, né? In a box,
Oh, in a book. Book In é a book. livro, que eu sei que é livro. Eu jogo Minecraft. Isso! Muito bem. E in? O que significa in? Em um livro? Em um livro, exatamente, né? Dentro de um livro, em um livro, perfeito, né? Aí ele vai continuar. On the virgin forest. Forest, lembra alguma palavra em português? Floresta. Isso, Floresta. floresta. E virgin, lembra alguma? Virgem é virgem. Virgem. É Isso, virgem. lembra virgem. Floresta virgem, ou seja, é uma floresta que não foi desmatada ainda, né? Que não Aham. foi alterada. Então, on the virgin forest. É interessante porque aqui ele usa in e aqui ele usa on. Vocês sabem que in e on são a mesma coisa, só que eles são usados em situações diferentes, eles significam em, né? Mas o in significa em quando você quer dizer que é algo dentro, e o on quando é algo em cima, ou quando é algo encostado, né? Colado, tá? Então, ó, when I was 6 years old, I once saw a magnificent picture in a book on the virgin forest. Então, quando eu tinha 6 anos de idade, eu uma vez vi, né, uma figura ou uma imagem magnífica em um livro, ou dentro de um livro, em uma floresta virgem, tá? Muito bem. Called, aí eu dou uma dica. Sempre que vocês encontrarem um verbo, uma palavra de ação, que terminarem com ed, isso significa dizer que esse verbo está sendo conjugado no tempo passado. Professor, não é o did? O did é quando a gente usa o auxiliar did para fazer pergunta ou para responder ou para negar. Mas quando você vai só falar, só afirmar, a estratégia é diferente. Eles colocam uma terminação no verbo, tá? Então, para afirmativa é diferente. Então, é called. Called é o verbo chamar. Tanto pode ser chamar ligação, a ligação está tocando, está chamando o celular, né? Ou quando você chama alguém. Call someone, call the students. Chama os alunos, professor, no grupo, eles não chegaram. Chama os alunos para aula, call the students, né? Então aqui, como ele está com ed, a gente traduz como chamou ou chamado. Aí ele quer dizer o nome da história do livro, né? Então é chamado Stories of Life. Dá para traduzir? Histórias da vida. Isso, histórias da vida ou histórias de vida. Sim, né? Então esse livro em que ele encontrou essa figura magnífica, quando ele tinha 6 anos, era chamado de Histórias de Vida ou da Vida. Muito bem, vamos lá. It was a boa constrictor. Vocês já sabem o que é boa constrictor, não sabem? Não. Não, né? Acho que eu não falei. Ok. Um boa constrictor são duas palavras que significam um animal só. A boa constrictor é a snake. Snake é uma serpente. Só que não é um snake comum. It's not a common snake. É uma cobra gigante, né? Que algumas pessoas traduzem como jiboia, mas eu prefiro dizer anaconda, porque se é gigante, a anaconda é a maior, né? É uma cobra, vou ser exagerado, né? Uma cobra grande, né? Enfim, a anaconda é aquela cobra da Amazônia que engole um boi inteiro. Até pessoas já foram encontradas dentro do estômago de cobra, né? Então, ela é realmente grande. Bom, então essa boa constrictor é uma serpente grande, tá certo? Né? A large strong snake, uma grande e forte cobra, encontrada no sul, na América do Sul e Central, que mata animais e pássaros por estrangulamento, por apertamento, né? Por apertar ela própria, a vítima, né? Ao redor Ela da chama vítima. assim, dá um abraço, aí vai lá abraçar, mata o bichinho. Exatamente. Esse abraço eles vão chamar de, cadê? By wrapping it, por acochar eles assim, abraçar, né? Isso, crushing them, né? Tipo, esmagando eles, né? Isso, crushing. Não tem a ver com crush, não, viu? Ele é o meu crush, ela é o meu crush, não. Ai, a Crushing, jiboia ama a presa dela. ela ama para comer, né, a besta. Né? Então, crushing, nesse caso aqui, é estourando, esmagando, quebrando, né? Crushing, tá? Crush também pode ser uma batida, né? Enfim. Bom, então vamos lá. Então, it was a boa constrictor. Agora vocês traduzem para mim só esse trechinho aqui. It was a boa constrictor. Isso foi uma anaconda.
Isso foi um anaconda. Vamos ver se outras traduções podem ficar melhor. Vamos testar. O it também pode ser ele ou ela, né? Uhum. Para animais. Então, ela era uma anaconda, ou isso era um Aquele anaconda. pente. Isso. Dá certo, das duas formas dá certo. Muito bem. E aí ele tem um that. Esse that vai ser um problema, porque eu quero testar se vocês sabem o que é esse that aí. Ele diz assim: isso era uma anaconda, isso, ou ela era uma anaconda. That, o que significa esse that? Aí. Pensem aí. Aquele. Assim, o that não está errado, tá certo? O that significa aquele, aquela, aquilo, né? Mas eu acho que eu não falei ainda para vocês que o that, ele também significa outra coisa, ó. O that é chamado também, nos pronomes demonstrativos, ele significa aquele, aquela, aquilo, que serve para demonstrar, né? Coisas longe e no singular. Mas ele, noutra categoria da gramática, ele é chamado também de pronome relativo. O que é um pronome relativo? O pronome relativo é o que. O professor se mutou. Desliguei, foi mal. É o nosso que. Como assim, professor? Explica aí. Por exemplo, se eu digo assim, o aluno que quebrou a janela. Né? A pessoa que faz alguma coisa é esse that. Tá? Esse that, ele é o que, mas ele pode ser usado tanto para pessoas quanto para animais. Se vocês quiserem em inglês usar um tipo de que é usado só para pessoas ou só para animais, aí vocês têm outras opções. O who é o que usado para pessoas, só para pessoas. E o which é o que usado só para coisas e animais. Mas se na hora você se embananar, se embaralhar todos, confundir, vai para o that, porque o that é a mesma coisa e significa os dois, tá? Então, nesse caso aqui, eu só poderia, por exemplo, se caísse numa prova, ou se você quisesse falar com um americano, né? Você diria, it was a boa constrictor which had, que, né? Porque o which é usado para animais, ou o that, que é genérico. Muito bem, vamos lá. E agora, o que é o had, gente? Alguém tem alguma ideia? Já ouviram? O had é o passado do verbo have. O que é o verbo have? É o segundo verbo mais usado em inglês. Pelo amor de Deus, alguém saiba. Ter. Ufa, salvou minha vida. Né? O verbo have é o verbo ter. Então, o verbo had poderia ser o quê? Poderia ter que forma em português? Teve, tinha, né? Exatamente, porque nós temos dois tipos em português de passado, né? O perfeito, que é o teve, e o imperfeito, que é o tinha. Então pode ser as duas, isso. Então, it was a boa constrictor that had. Então até aí, como é que vocês traduzem? Me ajuda. Eu já esqueci desde o início que Quem lembra? Meu It Deus. was, Tinha. memória de peixe. ela foi, ou isso, it was, né? Isso era uma cobra gigante que tinha swallowed, um novo verbo novo, ó. Swallow, deixa eu tirar essa marcação da frente. O verbo swallow, até o W, quer dizer engolir. Swallow, é bom que vocês nunca mais esquecem, né? Swallow. Como tem ED, ele provavelmente está em que tempo? Presente, passado, futuro ou condicional? Aí Passado. eu ia falar passado, só que eu fiquei em dúvida. A gente fica inseguro, né? O ED no final dos verbos é passado, tá? Então, se é engolir, então a boa constrictor tinha engolido, né? Engolido ou engoliu a wild beast. Vocês entendem alguma dessas três? Eu acho. Uma fera. Beast quer dizer besta ou fera, né? E o wild? A wild beast. Wild, Uma gente. fera selvagem. Yes, garoto, isso. Caraca! Wild. Caraca, né? O wild quer dizer selvagem. Eu ia dizer que era o contrário de doméstico, né? Se o animal não é doméstico, ele é wild, né? Selvagem. Então, uma besta selvagem. Então, a boa constrictor aqui, a snake, né? A cobra, ela está engolindo uma besta selvagem. Não sei que animal é esse, né? Para o Pequeno Príncipe, mas ele falou, tá falado. Vamos lá.
Here is a copy. Here is a copy. Aqui está uma cópia. Isso. Eis a cópia do desenho. Isso. Aqui está uma cópia. Aqui é uma cópia. Ou eu posso arredondar e dizer eis a cópia. Here is. Eis a cópia, né? No sentido de aqui está a cópia of the de o desenho. Mas como a gente não fala de o espanhol fala separado, mas em português não, a gente tem que juntar numa só. De o forma em português. Do. Isso. Do. Muito bem. Do mesmo jeito que ele pode formar da, porque o de é o, a, os, as. Então a gente pode criar 4 combinações no português, tá? No inglês é sempre of the. Perfeito. E no espanhol também é em lo ou em lá, eu acho, não sei espanhol, mas eu acho que é isso. Muito bem, então aqui está o eis a cópia do desenho. Ele vai mostrar o desenho para o adulto, né? Da cobra comendo a besta selvagem. E aí ele diz: It was written in the book. E aí? Foi escrito no livro. Foi escrito no livro, né? In the, no livro, dentro do livro, isso. Written é o passado, na verdade é o particípio passado, né? Escrito. Foi escrito no livro. Boa constrictors swallow. O que significa boa constrictor swallow? Jiboia, as jiboias, o resto aí é isso. A jiboia engoliu. Isso, a jiboia engoliu ou a Engole. jiboia engole? Engolem. Por que engole? Como é que vocês sabem? Porque no final é no passado? Sei lá, cara, eu tô Tava dormindo dizendo que ainda. elas engolem a presa sem mastigar. Isso, tá correto. Mas eu quero saber como é que vocês sabem que é engolem e não engoliu? Calma aí, tô anotando aqui os negócios. Tá. Como é que vocês identificam? Jesus, não deu muito certo, não. Aqui o verbo engole, né? Por que que aqui é engole e não engoliu? Porque tá no passado? Se tivesse no passado, se No tivesse, presente? tá no presente, tá no presente. Hum. Mas como é que eu sei que tá no presente? Olhando. Porque não tem Ed, acho que é Ed no final. Isso, descobriu. Exatamente, porque não tem final ED. Então, tá no presente, né? Com raríssimas exceções dos verbos irregulares, né, que não recebem ED, mas a maioria recebe, 90% dos verbos em inglês recebem ED para passado. Claro que tem os irregulares que não seguem regras, eles mudam completamente, mas fora esses, esse tá na É igual regra, você pegar porquê e colocar PQ. né? Exatamente. Muito bem. Então, it was written in the book. Alguém quer ler? Alguém gosta de ler inglês? Se alguém Não quiser sei nem ler, em português, quem dirá em inglês. se alguém quiser ler inglês, eu não acho ruim não, tá? Eu posso traduzir Mais em ou português. Não, mas eu queria assim, alguém quer ler em inglês a frase? Professor, deixa eu ler, porque eu vou praticando a pronúncia. Eu vou corrigindo se tiver problema. Não tem É problema errar, normal não. ter palavra, tipo, eu tô vendo que aqui tem boa em Sim. português. Parece português, né? Mas não é. É uma coincidência. Boa constrictor não tem nada a ver com bom, né? No caso, mas coincide com a escrita do português. Mas é comum às vezes, sim, porque principalmente em comidas. Porque, por exemplo, quando eles descobrem uma comida brasileira ou portuguesa de Portugal, né? Essa comida geralmente vai com nome em português. Por exemplo, tapioca. Não tem tradução para tapioca. Tapioca é tapioca. I eat tapioca. Eu como tapioca. O que mais? Feijoada, rabada, panelada, tem essas palavras todas de banana, só muda a pronúncia, banana, né? Mas a escrita é igual. Então, de comidas, coisas que o Brasil produz é muito açaí. É muito comum ir na nossa língua mesmo, eles aprendem igual o português, né? Mas, tipo, na língua deles tem. É outro tipo que se fale? Outro tipo que. Teacher, como é que Como? fosse em inglês? Peraí, deixa só eu responder a pergunta dela, eu já respondo a Tipo, tua, tá, aqui a Iago? gente fala açaí, eles falam um tipo diferente lá? Não, eles dizem Tem açaí. açaí Açaí. também? Mesmo não sendo a comida brasileira. Que eles- Mesmo não sendo.
Exatamente. Mas é muito popular aqui. Então, por se ter se destacado aqui primeiro, né, na Amazônia, em Belém de Pará e também, então eles acabam adotando o nome em português mesmo. Às vezes, alguns tipos eles traduzem, né? Por exemplo, café, coffee, Coffee. né? Coffee, tá? Com o i mais longo, tá bom? Por que, professor, com o i mais longo? Porque se eu disser curtinho, fica muito parecido com a palavra pigarro. Cough, cough. É, no Cough, inglês tem isso. né? Coisas de diferença de você falar uma palavra diferente. Qualquer detalhezinho muda a palavra, exatamente. Então, Muda uma cough, palavra. cough é tossida. E coffee, com um i mais alongado no fim, é café, tá bom? Beleza. Vamos lá. Então, agora onde foi que eu parei? Me ajuda aí, galera. Ih, Maria, me perdi. Acho que é Foi na aqui, né? segunda linha. Ah, tá. Nós estávamos aqui no engolir, né? Então é engole porque não tem ED. A colega conseguiu decifrar. Então, engole, there. E aqui, gente, o que é esse there? Esse there parece com they, mas não é eles e elas, porque não é they. E agora? Sua? Sua? Quase, na trave. Foi muito perto. Seu? Porque é plural. Oi, Iago. Pode falar, Iago. Esqueci de você, Suas. desculpa. Suas? Isso. Como é que se fala força? Força, strength. Strength. Mas tem outras palavras que, tipo, que tem Se como... encaixam. Tem strong. For força, no sentido de força, a energia. Eita, a força desligou, a energia desligou. É power, poder. Mas aí já muda um pouquinho, né? Opa, é strong, não é strong. Strong. Então, força geralmente é strength, a primeira, ou strong. Mas strong é mais um adjetivo, é forte. Pode ser que tenha, mas agora eu não lembro o outro. Você conhece algum? Eu posso tentar traduzir. Não. Não, né? Ok. Bom, então como os colegas falaram aqui, o their vai ser seus ou suas, no sentido de deles ou delas. Sim, estão corretos, tá? Então, o their vai ser usado para indicar a posse do they, que é o eles ou elas. Então vira deles ou delas, né? Então, olha o que ele vem dizendo. It was written in the book, boa constrictor swallowed their. Então, foi escrito no livro, a cobra gigante engole suas Presas. Suas presas sem Isso. mastigar. Prey é presas e whole. Vocês pularam whole. Sem mastigar. O que seria whole? Sem mastigar também está correto aqui, né? Engolem as suas. Whole prey. Whole prey. Presas o quê? Completas. Toda, exatamente. Whole quer dizer completamente. Todo, toda, né? No sentido de inteiro, tá bom? Então, the boa constrictor swallow their whole prey without chewing, tá bom? Muito bem. Então, chewing pode ser o verbo mascar ou mastigar. Vocês, do you like to chew bubble gum? Vocês gostam de mascar chiclete? Bubble gum, que eles chamam de goma de bolas. Bubble é bolha, né? Goma de bolhas. Yes. Yes? Ok. Me too. Eu também. Como é que Ok. fala mais ou menos em inglês, Jesus amado? Mais ou menos pode ser so, é o que eles mais usam, ou more or less. Mas so é mais usado. More or less ou so. So. Ok. Muito bem. Then. Tem um then aqui. E agora, José? É tipo, então. Isso! Então, exatamente. Né? Então, they can. Alguém sabe o que é o verbo can? É um verbo Nossa, específico. por um segundo eu escutei ele falando quem, aí eu lembrei de Barbie. Eles podem. Isso, Ilânia, é o verbo poder, né? Anotem aí quem não sabe. Eu gostei do exemplo do can, né? O can é o verbo poder ou conseguir, gente. É poder ou conseguir, tá? Então, can. Esse verbo, deem uma atenção especial a ele, porque ele é um verbo especial. O que isso significa? Significa que ele não faz pergunta com aqueles auxiliares que a gente estudou na prova. Qual Ele é a tradução de
Quem tem Can é poder, né? Aí você vai conjugar dependendo power. da pessoa, né? Por exemplo, they can, eles podem. Eles podem, ou eles conseguem, depende do contexto, né? Tá? Então, o can, como é que eu faço pergunta então se eu não posso usar auxiliar com can? Então, o can, ele vai fazer o papel de auxiliar dele mesmo. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma pergunta no presente, eu digo, can you swim? Você consegue ou você pode nadar? Aí você responde, yes, I can. No, I cannot. Juntinho mesmo, tá? O not ele se gruda no can. Tá? Então não existe don't, didn't, wouldn't, won't para can. É um verbo modal, ou seja, é um verbo especial. Igual o verbo to be, tá? Então o verbo is, are, am e o passado dele, was e were, também é um verbo modal, especial. Eles não aceitam auxiliares, do, did, will, não. Tá? Então tem todo um jeito diferente de fazer pergunta com ele. Ele mesmo faz a pergunta, tá? Enfim, a gente vai chegar nessa aula aí ainda um dia. Bom, voltando aqui. Então, then they can not. Aqui ele colocou separado, mas geralmente, gente, na gramática aparece junto, tá? They cannot. Eles não podem Eles não move. conseguem se mover. Olha, ficou melhor como ele traduziu. Eles não conseguem move, se mover. Esse verbo move também pode ser usado para mudança. Quando você se muda de casa, de país, de cidade, tá? Então você não vai dizer eu mudei, I change, porque change é mudar de aparência, mudar de roupa, mas mudar de se mover é move, tá? Mudar de Eu casa, achei, por exemplo. Pode eu falar. achei engraçado que essa cobra aí tá parecendo um chapéu. Tá parecendo um Ah, é chapéu. porque você não tá vendo embaixo que ela tinha engolido um elefante. Exatamente. E E é na interessante. verdade, no livro aqui, na primeira página, aparece tudo, menos um elefante. Aí depois aparece um elefante. Eu me tomei um banho aqui d'água enquanto vocês estavam falando, ainda bem que vocês não viram. Bom, vocês estavam distraídos conversando aí do elefante. Que bom. Bom, gente, exatamente. E é engraçado porque quando ele mostra o livro para o adulto olha para a figura e vê, gente, um chapéu, Um esse chapéu. chapéu tá muito mal feito, né? Não sei o que. A criança fica revoltada. Ela diz: não, não é um chapéu. Por isso que ele se revolta, que os adultos não entendem a mente das crianças, né? Aí Aí depois ele desenha interior. Ele mostra o interior do desenho. exatamente, ele vai desenhar o interior da barriga da cobra, né? Então, o que é que aconteceu? A cobra engoliu um elefante, né? Swallowed. The boa constrictor swallowed an elephant. Ok? Olha como fica mais fácil entender o professor falando, tá vendo? Quando a gente pratica leitura. Bom, então vamos lá. Então aí ele diz assim, ó. Cadê aqui? They can move, eles não podem se mover, né? Eles não conseguem se mexer. Elas, as cobras, né? Depois que elas engolem um animal grande. And they sleep during 6 months. Uau! Que soneca longa, né? E eles dormem durante 6 meses. Isso, exatamente. E elas dormem, as cobras, depois que elas engolem um animal grande, né? Elas ficam muito pesadas, muito cheias. Elas não conseguem rastejar, fugir, elas não conseguem se defender. Se o animal quiser matar ela, vai matar, porque ela não consegue mal se mexer. Muito pesada, né? Então, é muito bom para ela quando ela come um animal grande, porque ela tem alimento por 6 meses na barriga, mas é muito ruim porque ela fica indefesa. Qualquer animal pode matar ela, né? E eu já vi vídeos na internet de que ela come por exemplo, come um veado, né? Ela engole um veado inteiro. E aí vem uma onça para comer ela. Aí o que é que ela faz? Ela bota para fora o veado para poder ela conseguir fugir. Então ela perde a comida. Ou ela abandona a comida, regurgita, bota para fora, né? Ou ela morre. Então ela tem que decidir o que fazer. Que nojo. Não é? Mas acontece, é a vida real, né? It's the wildlife. É wildlife, é o quê? Wildlife? A vida real. Life é a vida, né? E wild, que vocês estudaram hoje? Vida selvagem. real. Vida selvagem, wildlife. Exatamente. Muito bem. Então, e elas dormem durante os 6 meses of their
digestion. Ô, Jesus amado, você nem mais lê. Durante essa Que a digestão. digestão demora. Durante a digestão delas, né, das cobras. Exatamente. Muito bem. Ou durante as suas digestões, se você quiser traduzir assim, né? Dá certo também. Mas eu prefiro digestão delas, acho mais natural. Ok. Excelente, gente. Vocês são craques mesmo, né? You rock. Vocês botam para quebrar. I then thought. Aqui é difícil. O que é o then? Vocês já falaram hoje. Eu só fico triste que Então, essa aula passa tão rápido com vocês que quando a gente tá se empolgando na história, acaba, né? Eu então. Then é então. Então, isso. Pensei. Eu então thought. Pensei. Pensei. Uau! Thought é para profissionais, viu? Thought é o passado de think. Teacher, já Oi. é 11h01. Obrigado, tá? Quando tiver faltando assim mais pro final, façam assim, coloquem logo o nome de vocês aqui do lado, que a gente fica com uns 9 minutos. completo? O nome completo, a gente fica com uns 9 minutos só para aula e aproveita mais tempo. Melhor, né? Então, think é o verbo pensar e thought é o passado de think. Excelente. Então eu pensei a lot about. A lot about. E aí? Eu pensei muito sobre, eu acho. Isso, eu pensei muito sobre, a respeito, né? O a lot quer dizer muito ou Ou muita. refletir? Também pode ser, né? Eu pensei ou eu refleti, sim. Muito bem. Muito sobre. O about quer dizer sobre, a respeito, né? The Adventures of the Jungle. As aventuras da Adventure floresta. é aventuras. Isso. As aventuras da selva. É uma maneira mais selvagem de dizer floresta, né? Jungle quer dizer selva, ou floresta, sim, também, por que não? Né? The Adventures of the Jungle. And esse intern, gente, vai ser uma expressão. Ele vai significar, por sua vez, é mais um tempo que o leitor ganha, assim, é mais como se fosse uma pausa que ele dá para pensar no que ele vai falar. Então, não tem muito sentido, mas intern é só um tempo que você ganha para pensar. Por exemplo, então intern, por sua vez, succeeded. Succeeded, lembra alguma palavra? Ter sucesso. Ter sucesso, ser bem-sucedido, exatamente. Então, por sua vez, ela foi bem-sucedida, né? Ou ele foi bem-sucedido. Vamos ver aqui de quem ele está falando. With a colored pencil. Com Com um lápis. De cor. Peguei um com lápis. Com um lápis de cor, com um lápis colorido, né? Tem ED no final, então pode traduzir como colorido, passado, né? In drawing. E conseguir. Ou conseguir. Não exatamente. Draw é o verbo desenhar, né? Drawing pode ser também a pintura, o desenho, o objeto também, né? Mas aí eu acho que ele está usando o verbo, porque tem ing. Ing só aparece mais em verbo, né? Professor, aí tá difícil. Mas eu vou dizer por que está difícil. Porque em inglês existe uma regra que diz assim: quando o verbo ele vem acompanhado, ou seja, quando antes do verbo tem uma preposição, nós somos obrigados a colocar ing. E esse verbo, mesmo com ing que nós colocamos, ele não significa desenhando. Né? Não é porque o ing, eu falei em outras aulas para vocês, que quando tem ing é fazendo a ação agora, nesse exato momento. Né? Mas, em inglês existe essa possibilidade de, se vier uma preposição antes, o verbo tem que ter ing e ele não vai significar fazer uma ação agora. Não. Ele pode ser um infinitivo, ou seja, desenhar. Tá? Então, in drawing significa desenhar. Então, professor, quais são as preposições em inglês? Bom, as mais comuns são in, on, at, with, aqui ó, with, ou without, o que mais? Tem várias, for, to, então todas são preposições. Então, se essas palavrinhas aparecem antes do verbo, você tem que colocar um ing no verbo, tá? Isso é muito comum quando eu peço tarefas escritas
Quase todo mundo escreve o verbo sem ing, porque não sabe que às vezes se vier a preposição antes tem que acrescentar ing. Não muda nada, é só a regra gramatical, tá bom? Beleza. Felizmente em português não existe essa regra. Bom, então vamos lá. Então foi bem sucedido, né? Com um lápis colorido. Desenhar my very first drawing. O melhor número de desenho. O meu primeiro Isso, my desenho. very first drawing, meu primeiro desenho. Esse very, gente, é só para enfatizar, para dizer que realmente foi o meu primeiro, o meu número 1, né? Não foi o segundo, mas foi exatamente o primeiro, por onde eu começo, tá? Very first. Então, por exemplo, se você quer dizer assim, diferente, você está numa conversa com um americano, ele diz, quando foi a primeira vez que você falou com um americano? Aí você diz, my very first time was yesterday. Então, a primeira vez que eu realmente falei com o americano foi ontem. Então, very first é a primeira vez realmente. Muito bem. Então, aqui tem drawing novamente, mas nesse caso não tem preposição, então eu vou saber que isso aqui é um substantivo, é um objeto. Então, aqui ele está dizendo desenhar meu primeiro quadro, meu primeiro desenho. Muito bem. It was like this. E agora? Foi assim. Foi assim, foi tipo assim, né? Muito Era bem. assim. Ou era assim, né? Porque o was pode ser era ou foi, né? Aí você tem que escolher o que é que se encaixa melhor, o que fica mais bonitinho, né? Era assim. Eu ficaria com foi, porque eu acho que o foi faz mais sentido, mas o era não tá errado, né? Então, foi tipo assim. Foi desse jeito. Por quê? Porque o like, vocês sabem que o like é o verbo gostar, né? Curtir ou gostar. Mas o like também ele pode ser outra categoria gramatical comparativa, quando você quer dizer como, no sentido, eu me vesti como você, igual a você hoje. Eu falei como professor. Ixi, eu falei muito parecido com o professor. Então, como no sentido de comparação. Ufa, chega, perdi o fôlego agora. Deixa eu respirar, né? Ok. Enfim, então é como vocês traduziram aí. Foi assim, né? I showed my masterpiece. Mostrei minha obra-prima. Isso, masterpiece é obra-prima. Eu mostrei, eu apresentei, né? Eu exibi minha obra-prima. Sim. Tudo no passado porque está com ED ali, né? To the grown-ups. Esse grown-ups, gente, é interessante porque ele poderia ter dito Para os adulto. adultos. Isso, ele poderia ter dito para os adultos, né, em inglês, mas porque em inglês existe a palavra adult. Adult. É muito parecido com o português, que é adulto. Ou adultos, né? Mas como ele é uma criança, ele fala com o palavreado de criança. Então a criança diz assim: eu mostrei minha obra-prima para os crescidos, para as pessoas grandes. Então ele chama adultos de pessoas grandes, né? Enfim, é bonitinho o jeito que ele fala, é cute. Bom, to the grown-ups. Então grown-ups são os crescidos. O verbo grown up é diferente. Grown up significa crescer. Tá? Então, se você quer dizer eu cresço, eu aumento de estatura, I grown up. Tá? Se você quer dizer no passado, como ele é irregular, ele vira grew up. Grew. Ô, professor, tem uns negócios que é tipo glow up. É tipo mudar, alguma coisa do tipo? Glow, Glow up. glow, eu não lembro exatamente Aqui o que é não. glow. Calma aí, deixa eu colocar Eu aqui acho no que texto. glow tem a ver com maquiagem também, não sei, não lembro É meio exatamente. que isso aí mesmo. É coisa que Eu acho. imagens Faz usam. sentido agora que você falou. Glow up, Glow up é tipo dar uma mudada, né? uma Uma mudada. mudada na aparência, exatamente, né? Uhum. Que em português a gente é mais grosseiro e diz, vou fazer o reboco, né? Fazer um reboco. Vou dar uma rebocada, né? Isso, dá uma mudada. Então, glow up. E você me ajudou a descobrir. Eu não sabia, não tinha pensado nisso ainda, verdade. Glow up. Assim, né? Ó. É até uma série, se eu não me engano. Assim, Eu nunca assisti, mas acho que eu já vi uma série. eu vejo muitos vídeos de pessoas mudando a aparência e colocando tive um glow up Glow ou up é fiz dar um um up, glow né? up. Esse up é dar Uhum. uma levantada, no sentido de Uhum. uma coisa positiva, né? O up é levantar e o down é deixar para baixo, né? Então o up é dar uma melhorada, né? Gente, infelizmente nossa aula acabou, né? Como eu falei.
Vamos só encerrar essa frase aqui para liberar vocês. Então, foi assim. I showed my masterpiece to the grown-ups and I asked them if my drawing frightened them. E agora? Então eu perguntei para ele sobre o meu desenho. Se o meu desenho. Oh, Jesus amado. Essa palavra Se frightened. se os meus desenhos. Não, decidi falar português. Ele assustava, caraca. Assustava, deixava você passado, Pergunta. pasmo, pasmeava você, né? Frightened é deixar alguém pasmo, assustado, né? Eles, né? Bom, gente, é isso, tá bom? Não vou tomar mais tempo de vocês, não, que vocês estão cansados também, tá? Eu agradeço demais. Não esqueçam que quarta-feira é nosso encontro com o americano. Quero vocês lá, 6 horas da noite, todo mundo lá 5 minutos antes, para não deixar o americano aqui na sala sozinho comigo, né? Vamos chegar pontuais, tá bom? É Ele vai isso, ficar bravo. vai ficar triste, né? Que eles são acostumados a ser pontuais. Nós nem tanto, às vezes, né? Digo nós em geral, A brasileiros. gente Né? pode é dar desculpa pra não ir. Mas eu quero vocês todos lá de câmeras abertas, tá bom? Muito obrigado. Thank you very much. Quem não colocou o nome, coloca aí do lado que eu vou Bye, copiar bye. aqui a frequência. Bom Bye, dia pra bye. vocês. Bye, bye. Bye, bye. Good morning. Deixa eu copiar aqui. Para a gravação.